Colossenses capítulo 1, eu vou ler do versículo 13 em diante. Amém? Diz assim: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também que, noutro tempo, eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Amém? Meus irmãos, esse texto é muito importante para todos nós que cremos no Senhor Jesus. No primeiro momento, no versículo 13, você leu comigo aí, e a gente vai ler de novo, fala que ele nos tirou, não é isso? Da potestade das trevas. Em outras traduções bíblicas, fala que ele nos tirou do império das trevas. Não é isso? Quando ele está falando sobre isso, Paulo, ele está nos colocando na cena. O apóstolo Paulo, sendo inspirado pelo Espírito Santo, ele está nos colocando nessa cena. Tipo, ele nos tirou do império das trevas, do poder das trevas. Só que eu preciso fazer uma viagem dentro de mim, na minha mente, no meu coração, para saber se de fato eu fui tirado do império das trevas. Mas eu creio que Paulo, pela fé, ele já está declarando, olha, ele nos tirou. Né? Ele nos tirou. Mas eu preciso fazer uma análise da minha vida e olhar se de fato eu fui tirado desse império. Se de fato ainda o poder das trevas ainda impera sobre a minha vida. Se de fato o poder das trevas, a potestade das trevas, ela ainda está tendo força, ação e liberdade para fazer o que quer na minha vida. Por isso nós precisamos parar aqui e fazer essa autocrítica. Não é verdade? Porque o texto está dizendo, ele nos tirou do império das trevas. Mas como que eu sei que eu fui tirado do império das trevas? O primeiro ponto a ser destacado é que o diabo não tem mais poder sobre a minha vida. Amém? O segundo ponto a ser destacado é a maneira como eu vivo, o meu comportamento. Porque na igreja, a gente enxerga, parece que tudo é bonito, né? As pessoas são legais, são amorosas, são carinhosas, elas abraçam, é tudo lindo. Mas no dia a dia, no cotidiano, aonde o pastor não está na sua casa, o irmãozinho não está lá te vendo no teu trabalho, ninguém está te vendo brigando lá na fila do pão. Então, é nesse momento que a gente vai vendo quem é que está comandando a situação da minha vida. Entende?
Porque a Bíblia, não sou eu que digo, mas a palavra de Deus fala que a casa nunca fica vazia. A casa nunca fica o quê? O próprio texto aqui do Evangelho fala que Jesus, ensinando para os seus discípulos, ele diz assim: o homem, ele tem um espírito que habita dentro dele desde que ele nasceu, desde que ele cresceu. E esse espírito, ele está ali, e tem um determinado momento que ele sai. E aí vem o Espírito de Deus. Porque quando vem o Espírito de Deus, aonde Deus está, me ajuda. Hein? O mal tem que sair. Então, se o mal tem que sair, esse Espírito ele sai da minha casa, que sou eu, ele anda por lugares áridos, procurando um lugar que possa pousar. Não achando esse lugar, o que ele faz? Eu vou voltar. Eu vou voltar para essa casa e vou ver se eu acho espaço ainda. Então, se essa casa está vazia, ele traz mais 7 com ele. Está na Bíblia, não sou eu que digo. É a palavra de Deus. Traz mais 7. Aí ele fala assim, agora eu vou dar uma festa. E aí Jesus fala assim, ó, o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Meu Deus, olha que situação. Só que vem o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, e ele faz essa declaração. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para onde? Para o reino do Filho do seu amor. E aí, a partir de então, ele começa a fazer uma série de declarações, e a principal dela está lá constando em João, no capítulo 1, no versículo 1. Você pode acompanhar comigo essa leitura? João, capítulo 1, versículo 1. Assim, ó, no princípio era o quê? O Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por... E sem ele, nada do que foi feito se fez. Amém? Então, é o que o evangelista João está dizendo, que sem ele, nada do que foi feito se fez. E tem um outro texto aqui em Gênesis 1, 26. E disse Deus, façamos, percebeu o plural? Como assim? Ele não está criando tudo, não é Deus? Como assim façamos? Não é isso? Não é isso que você se pergunta? Então ele diz aqui, Gênesis 1, 26, ele entrega um poder nas mãos do homem. Ele diz assim, ó, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E o que o homem precisa fazer? Dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Amém? E lá no texto de João fala o quê? Sem ele, nada do que foi feito se fez. Tudo foi criado por ele, tudo. Então está falando de quem? Está falando de Jesus, o nosso Salvador. Amém? Então, esse Jesus, ele tem um reino. E Paulo está dizendo que ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para esse reino. O reino do Filho do seu amor. Amém? Olha só. Quando ele faz isso, no versículo 14, ele está dizendo aqui, estou aqui de novo em Colossenses, hein? No versículo 14 ele diz, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então ele está dizendo que Jesus, ele tem a redenção. Por quê? Porque foi ele que nos remiu de todo o pecado. Foi ele que pagou o preço. Foi ele que morreu por nós. Foi ele que levou sobre a cruz as nossas dores, as nossas enfermidades. O que Isaías 53 fala? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus pagou um preço por mim e por você. Acredite, tenha fé nisso. Então, não confunda essa graça de Jesus, esse perdão maravilhoso,
observando Jesus só apenas por aquele que pode resolver o teu problema, aquele que pode curar uma enfermidade, aquele que pode te dar uma porta de emprego, quem sabe, ou aquele que pode tocar no juiz lá e liberar aquela sentença na justiça. Mas nós não estamos falando de nada dessa esfera terrena. Nós estamos falando de algo que não tem como a mente humana alcançar. E qual que é o problema hoje? O problema de hoje é que nós queremos ter como referência nas coisas de Deus as coisas terrenas. Não tem como, irmão. Não tem como. A nossa referência é celestial. É do céu. Não importa o que aconteça na terra. Não importa o teu grau de fé. Não importa onde está baseada a tua fé, a tua crença, onde você depositou ela. Não tem nada a ver isso. Nós estamos falando de um ser maior. Aleluia. Porque a Bíblia está dizendo aqui, olha só, que esse Jesus é a imagem do Deus, o quê? Invisível. O primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas, o quê? Todas as coisas. João 1, Gênesis 1, 26. Tanto as que estão nos céus, como as que estão aonde? Na terra. Visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para. Nós estamos falando de um ser que criou todas as coisas pela palavra que saía da sua boca. E ali colocou nas mãos do seu filho todo o poder e também toda a autoridade. Porque quando Jesus estava na terra, ele morreu na cruz, e quando ele estava prestes a fazer a ascensão, ir ao céu, ele fala assim, ó, agora está cumprido. Eu tenho toda a autoridade, todo o poder. Ele está dizendo que tudo está entregue nas mãos dele. Tudo está nas mãos de Jesus agora. Inclusive o poder de te perdoar. Creia nisso, irmão. Olha o versículo 17. E ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Então, o que eu estou querendo trazer aqui para você e para mim? Tudo que for feito fora da presença de Jesus, você vai ter problema. Você vai se machucar. Se Jesus não for o centro da sua vida, você sempre vai viver uma vida vazia. Se Jesus não for o principal na tua vida, você vai sempre viver uma vida de desgosto. Sabe? Aquela sensação de que agora as coisas vão caminhar. E aí parece que você dá mais 5 passos para trás. Já teve esse sentimento? Parece que está tudo melhorando. Aí você pergunta, e aí, como é que está? Não, as coisas estão caminhando, está tudo bem. Aí uma outra coisa pipoca, um outro problema. Pá! Você não é possível. Quando eu acho que a coisa vai engrenar, parece que puxaram o meu tapete. Aí, quem não tem conhecimento, vai dizer assim, é o inimigo que estou furioso. É o inimigo que se levantou. Sabe por que a pessoa fala isso? Porque se você crê em Deus, você nunca vai falar isso, irmão. Porque quem é de Deus nunca vai atribuir as coisas que dão errado ao diabo. Nunca. Porque você vai estar dizendo que o diabo está tendo poder sobre a tua vida. Não. Agora eu pertenço a Deus. Eu tenho Jesus como meu Salvador. Ah, pastor, as coisas não estão caminhando. Então sou eu o problema. Eu que tenho que me avaliar. É só você pegar o Jonas. Ele estava no navio dormindo, ele estava lá em paz, ele estava tranquilo. Só que uma tempestade, um vento, os marinheiros jogando as coisas pesadas no mar, e jogando tudo, e a tempestade não acabava. E eles falaram, só tem uma coisa, vamos tirar sorte aqui. De repente, não é as coisas do navio. Pode ser alguém que está trazendo essa situação para nós. Não é isso? Aí tiraram sorte. Aí, cadê? Está todo mundo aqui? Não, tem um cara dormindo. Ué, como é que dorme no meio da tempestade? Como é que fica tranquilo no meio da tempestade? Porque Jonas recebeu uma ordem de Deus.
Ele recebeu um chamado de Deus para ir para Nínive, para pregoar naquela cidade que Deus haveria de destruir aquele povo. Mas Jonas quis não. Ele preferiu pagar uma passagem, entrar no navio e se esconder do chamado de Deus para a vida dele. Assim muitos têm feito. Tem muita gente pagando um preço para fugir daquilo que Deus chamou para ser. Pegou essa aí, irmão? E aí a sorte cai para quem? Jonas. Aí Jonas declara: sou eu o problema. Me joga no mar. E a tempestade vai acabar. E quando jogam no mar, vem um grande peixe e engole ele. Não morre. Não é isso? Já imaginou? O Jonas não estava nem aí se ele ia morrer. Ele só não queria ir naquela cidade. Ele só não queria cumprir o chamado. Ele só não queria obedecer a voz de Deus. Mas ele ficou 3 dias, 3 noites no ventre daquele grande peixe. E lá dentro daquele grande peixe, ele levanta um clamor. E quando ele clama ao Senhor, aquele grande peixe lança ele lá na praia. E lá naquela praia, ele decide: eu vou então cumprir a mensagem. E ele vai lá e anuncia para aquele povo, uma cidade tomada por problemas, ninguém respeitava ninguém. Imagina um Brasil. Meu Deus. Mas aí, quando Jonas prega lá, o líder daquela cidade apregou um jejum solene. Ninguém vai comer nada, ninguém vai se vestir bonito, a gente vai usar pano de saco e cinza, a gente vai se arrepender. E quando aquele rei declara isso, Deus se arrependeu do mal que faria naquela cidade. Meus irmãos, olha só, a Bíblia está falando aqui que Jesus é antes de todas as coisas e que todas as coisas subsistem por Ele. Então, aonde está depositada a tua fé, o teu coração? A quem você tem entregue a tua confiança, meu irmão, minha irmã? Porque nós estamos diante desse Jesus que morreu numa cruz para nos salvar. Ele não morreu na cruz para fazer uma nova religião, para fazer novos seguidores, né? Não, ele fez para nos dar a oportunidade de vida, para nos tirar do império das trevas, do poder do império do mal sobre a nossa alma. Foi para isso, está aqui na Bíblia, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus, irmãos. Então ele sai desse império das trevas, e Paulo está profetizando, ele nos tirou. Então eu estou declarando que ele me tirou, ele tirou você, você que está aqui, recebendo essa palavra, você também foi tirado do império, você foi transportado para esse reino, aonde ele é antes de todas as coisas, amém? Olha só, no versículo 18, ele diz que ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele fala que a igreja é um corpo, é um organismo, aonde Cristo é o cabeça. Mas quando a gente fala da igreja, logicamente a gente pensa assim, a igreja, comunidade cristã profética, é esse povo aqui. Não, a igreja é sobre toda a terra. A igreja não é um lugar. A igreja somos nós que cremos em Jesus. A igreja é você no teu trabalho, a igreja é você na tua casa, a igreja é você em qualquer lugar. Porque a igreja é quando nós nos reunimos no mesmo lugar e compartilhamos da mesma fé. Tem gente que diz, eu sou a igreja. Você não é a igreja. A igreja não é, a igreja somos. A igreja é no plural, ninguém é igreja sozinho. A gente só pode ser igreja todos juntos, irmão. O nome disso é koinonia, no grego, que significa comunhão. Se há comunhão entre os irmãos, Deus está nesse lugar. Se há comunhão entre os irmãos, a bênção de Deus liberada. Você sabia disso? Se há comunhão, há libertação. Se há comunhão, há cura no meio do povo de Deus. Se há comunhão, há restauração. Quem crê nisso? Em nome de Jesus, irmão. Então, para que haja um mover de Deus, tem que haver o quê? Obrigado, irmã. Você está ligada, né? Eu quero ler o Salmo 133. Quão bom e quão suave é
que os irmãos vivam em... É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O que o Senhor faz? Ele ordena a bênção e o quê? E a vida. Aonde há comunhão, aonde há união, a bênção e a vida. Amém? Por isso que nós congregamos, por isso que nós fazemos parte de uma comunidade de fé. Por quê? Porque a gente precisa nos ajudar uns aos outros, a gente precisa ter comunhão. Comunhão não é só comer, porque quando se fala de comunhão, a gente pensa na mesa de comida, e não na mesa que compartilha, né, as dificuldades, as lutas. Sabia? Se você pegar na Bíblia, a mesa é sinal de comunhão. Todas as vezes que o povo de Deus se reunia, tinha uma mesa. Jesus, quando partilhou da ceia, ele se reuniu aonde? Numa mesa. Então, toda vez que há uma mesa preparada, precisa haver o quê? Comunhão. A gente precisa compartilhar, a gente precisa se ajudar. A gente tem aquela visão de que todo problema e dificuldade tem que ir só no pastor. Não é que eu estou isento de não quero ajudar, não. Mas a gente precisa olhar em volta, porque há irmãos no nosso meio que podem te ajudar também. Sabia? Quer ver um grande exemplo de ajuda entre os irmãos? Se eu pegar aqui, ó, a irmã Solange, sempre que ela chega sorrindo. Se você está triste, irmão, você olha para ela, você vê um sorriso. Fica falando com todo mundo, compartilhando a alegria dela. Assim ela como muitos outros irmãos, né? O seu esposo e tudo mais. Isso significa que eu tive um dia ruim, tive um dia difícil, mas quando eu me reuni na igreja com os irmãos, eu vi alguém sorrindo para mim. Então, eu tenho uma frase de um hino muito antigo que fala que quem busca Deus encontra seu irmão. Porque Deus vai se manifestar através da vida de alguém. Tá difícil de achar essa pessoa, né? Mas eu creio que nessa igreja eu consigo ver. Cadê? Cadê? Tem 4 irmãos assim, ó. Eu posso olhar para você. Aleluia. Não é isso? Você está cansado, irmão, hoje é quarta-feira. Muitos estão cansados do trabalho. Ou muitos estão cansados de não fazer nada, porque cansa também. Alô? É isso ou não? Mas eu não fiz nada, estou com cansaço. Sabia que fazer nada cansa mais? Então, Cristo, ele é o quê? O cabeça da igreja. Nós somos apenas o corpo. Eu não tenho como deixar minha cabeça em casa e trazer só o corpo. Embora alguns conseguem fazer isso. Estou aqui, a pessoa está no mundo da fantasia. Ah, não sei se eu deixei o feijão ligado. E eu tirei a roupa da... Se chover, não tirei a roupa, hein? Do varal. Então, você veio com o corpo, mas tua mente está... Não, mas é porque o pastor fala assim, ele não sabe o problema que eu estou vivendo. Não, se eu soubesse, eu posso te ajudar? Só orando. Eu posso te orar por você. Se for algo que está na minha mão para fazer, eu posso te ajudar com o maior prazer. Eu ajudo até que eu não conheço, não vou ajudar você. Não é verdade? Mas se a tua mente não estiver aqui, irmão, se você não entender o que está sendo falado aqui, vai ser só mais um culto. Agora, ele está dizendo que Cristo é o quê? O cabeça. Então nós precisamos ser movidos, a igreja precisa ser movida pelo cabeça, que é Cristo. O cabeça não é o pastor. O cabeça é Cristo. Por isso nós precisamos buscar a presença de Cristo. A orientação da palavra, o compartilhamento da palavra, a comunhão, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão onde? Nos céus. Eu quero ler também outro texto aqui, que está aqui em 2 Coríntios. Glória a Deus. 2 Coríntios 6, acompanha comigo. 2 Coríntios 4, versículo 6 diz assim: porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse o quê? A luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus,
na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, que somos nós, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Agora pega o resto aqui que eu vou ler, versículo 8. Em tudo somos o quê? Mas não angustiados. Perplexo. Quem não fica perplexo? Menina, tá sabendo a fulana? Aí você fica, meu Deus, e era crente. Era crente. Aí você fica perplexo. Fica ou não fica? Jesus. Irmão, você vai ver tragédia, você vai ver problema, você vai ver gente falar assim, gente, como pode fulano chegar nesse nível? Você fica perplexo. Mas isso não te desanima. Porque a tua fé não está no perplexo. Não está na pessoa que falhou. A tua fé está em quem, irmão? Em Cristo. Perseguidos. Mas não... eu preciso falar disso aqui, irmão. Cadê? Não vejo o crente evangélico. São os mais perseguidos. Mas não é por causa da fé deles, não. Eles são perseguidos por causa da cabeça deles. Eles vivem vendo perseguido, vendo perseguição. Estão me perseguindo. Gente, ninguém está te perseguindo. Para de coisa. Se alguém estiver te perseguindo, vá na delegacia. É uma perseguição. Ó, duas coisas que o crente tem: perseguição e correria. Já viu? Então essa pessoa só precisa, tem que ser um atleta. Como é que você está, irmã? Pô, está sumida. Estou na correria, pastor. Atleta. Está com preparo físico em dia. Vive correndo. Não é isso? Você não está vindo mais, é correria. Não está dando, correria. Irmã, cuidado com essa correria. Meu Deus. É correria e o quê? Perseguição. Minha família, está todo mundo contra mim, pastor. Fulano está contra mim. Estão levantando calúnia contra mim. Não sei o que, não sei o que. É contenda, sob contenda. Irmão, pelo amor de Deus. Que perseguição é essa, irmão? Que coisa é essa que você está vendo? Eu até sonhei. Que sonho é esse, irmão? Tira isso da sua cabeça, pelo amor de Deus. Mesmo que você seja perseguido, entenda, olha a palavra aqui, ó. Perseguidos, mas não desamparados. O Senhor não vai te desamparar. Agora, abatidos, alguém fica? Eu fico, irmão. Ninguém aqui é super-herói. Não, abatido jamais, a minha fé está no Cristo. Mentira. Ficamos abatidos, irmão. Tem dia que a gente quer nem comer. Mas sai não, né? Mas a gente come porque está abatido. Abatidos. Mas não o quê? Destruídos. Meu Deus. Então, toda vez que você se sentir abatido, lembra desse texto. Leia a palavra. Perseguido, mas não desamparado. Abatido, mas não destruído. Trazendo por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo. Para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos... Amém. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Você está entendendo? Quando você é de Cristo, você tem que parar de mimimi, de choração. Ou tu crê, ou tu não crê. Não, decida logo. Ou tu é de um lado, ou tu é de outro. Ninguém fica em cima do muro. Quando você está em cima do muro, tu já está dizendo, tu está sem coragem de dizer que tu está do outro lado. É só isso. Mas se você é de Cristo, irmão, esteja preparado para o combate. Esteja preparado para ser abatido, se sentir abatido, perseguido. Se sinta. Vai viver, você vai passar por isso. Mas em nada, Deus não vai te desamparar, Deus não vai te abandonar, Deus não vai deixar de olhar para você, Deus não vai te deixar de socorrer, Deus vai continuar olhando para você.
Porque Daniel foi lançado na cova dos leões sem ter feito nada de errado. Deus livrou ele da cova? Deus não livrou Daniel da cova, mas estava com ele na cova. Os leões passaram fome aquela noite. Então, essa coisa de, Senhor, me livra de tal coisa. Irmão, você não precisa pedir livramento para Deus, porque você já é dele. Se tem alguém que tem interesse em te livrar, é Deus. Quando a gente pede muito livramento, é que a gente não está crendo que Deus está no controle da nossa vida. A nossa certeza, irmãos, é que o nosso nome está no livro da vida. O resto, não temos certeza de mais nada. Porque quem morreu não voltou para contar como que é lá. Nós só temos a palavra que declara. Agora, voltando aqui para Colossenses, aqui no texto, no versículo 21, fala assim: a vós também, que noutro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más. Ele está dizendo que nós, um certo tempo atrás, antes de Cristo, nós éramos inimigos. Não é isso? Nós éramos estranhos e inimigos aonde? No entendimento. Por causa das nossas obras. Você está entendendo que não é você dizer eu creio em Deus? Eu creio em Jesus? Não é isso. É as suas obras. São as suas atitudes. Eu posso me vestir de crente, botar um terno, botar gravata, né? Que esse é o padrão, essa pessoa enxerga. Não, esse é um verdadeiro pastor. Outro dia eu estava dirigindo, aí uma irmã, né? Uma irmã da igreja, a gente conversando sobre Deus. Aí ela, tu é da igreja? Eu falei, sou. Eu frequento, lá em Austin. Aí ela, é mesmo? E o que você faz lá? Eu prego. Toco guitarra. Tu prega? Eu sou pastor lá. Aí, o que ela fez na hora? Olhou para minhas pernas. Porque eu estava de bermuda. Pastor de bermudinha? Aí eu fiquei todo sem jeito, né? Falei, meu Deus, fui me ajeitando. Fiquei nada, irmão, tô nem aí. Você está entendendo? Porque quando fala, você é pastor, você é obreiro, você é missionário, você é evangelista, tem que ter um padrão, tem que ter um comportamento à altura do cara. Irmão, eu tenho que ser o que eu sou, o que Deus me fez para ser. O que eu sou? Sou filho. O que você é? Filho de Deus. Isso nos basta. Agora, a Bíblia me ensina a andar decentemente. Não é verdade? Eu não estava mostrando minhas pernas. Minha bermuda estava até grande. Mas ela olhou o quê? Eu estava de bermudinha. Irmão, não posso mostrar no físico. Eu só posso mostrar para minha esposa. Amém? Mesmo assim, de vez em quando ela ri. Aleluia. Mas, nós, em outro tempo, a gente era estranho e inimigo aonde? No entendimento. Porque o meu entendimento me fazia praticar obras que não eram de Deus. Então, o que define uma pessoa que ela é de Deus não é quanto tempo que ela está na igreja. Não é quanto tempo ela conhece a Bíblia. Se ela conhece de Gênesis e Apocalipse. Mas é o comportamento que ela tem no dia a dia. A maneira que ela vive. A casa como é. Isso vai definir se essa pessoa é de Deus ou não. Uma casa suja atrai sujeira. E até espíritos sujos. Você sabia disso? Vamos limpar nossa casa, irmãos. Em nome de Jesus. Vamos cuidar da limpeza. Uma pessoa asseada, como diz a minha mãe, é bem melhor, né? Então, toda sujeira. Vamos falar de sujeira? Sentir. As pessoas pensam que sujeira é só a sujeira da casa, que tem que varrer, limpar. O que você fala também é uma sujeira. E é mais forte do que a sujeira que está na casa. Porque as palavras que você fala, os xingamentos, isso atrai espíritos da sujeira. E aí o crente fica falando, poxa, aqui em casa eu quero tanto que tenha paz. Não tem como ter paz com a boca suja. Amém, irmão?
Não há como ter paz tendo a boca suja. Já percebeu que quando você chega num determinado lugar e tem uma pessoa negativa, você não se sente bem? E você quer sair daquele ambiente? Ou então você fica igual a pessoa que está? Energia. Tudo é energia. Tudo se move. Então, pensa nisso. Então, se tudo é energia, e quando eu falo, a energia do meu corpo produz uma onda que vai até você que está me ouvindo. Essa onda entra no teu tímpano e vai lá para o teu cérebro. E você processa as informações. E aí você tem uma escolha. Prestar atenção, decidir o que fazer com essa palavra ou ignorar. É o que nós chamamos de ouvido seletivo. Você seleciona somente aquilo que você quiser. A Bíblia fala que enquanto nós não estamos em Cristo, nós somos inimigos, estranhos no entendimento. Basta olhar o nosso comportamento. Aí ele fala, vós que no outro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar o quê? Santos, irrepreensíveis e inculpados. Então, o que ele fez aqui? Ele morreu, levou os nossos pecados na cruz. O sangue dele foi vertido para nos tornar santos e inculpados. Olha só. A nossa aliança com Cristo foi uma aliança de sangue. Não é isso? Uma aliança que custou o seu próprio sangue. Não foi o sangue de um bode, de um animal. Não. Foi o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. Ele foi o próprio sacrifício. Nessa terra, outra pessoa ousaria morrer por mim, que não me conhece, que eu não conheço, e ou por você. Mas Cristo, antes de você ser gerado no ventre, Ele já te amava. Se você fosse formado, e talvez você pense, poxa, mas se Ele me amava, por que eu tive que passar por tantas coisas? Você passou por tanta coisa porque você não o conhecia. E todas as vezes que Ele se aproximou de você, você não estava com tempo para ouvi-lo. Ou, de repente, a pessoa que foi levar essa informação, você não deu credibilidade. Então, você teve que passar por inúmeros problemas e dificuldades. E eu digo para vocês, não precisa apanhar para aprender. Você pode aprender vendo os outros apanhar. Você pega uma pessoa desobediente, uma pessoa que não ouve a Deus, aquela palavra de domingo, né? A soberba precede o quê? A ruína. Aí você, pronto, aí você olha. Vamos ver qual vai ser o final da história. Pronto, já viu o final? É assim que eu não devo proceder. É assim que eu não posso fazer. Porque eu me amo. Amém? Ah, é assim que é o final de quem desobedece? É assim que é o final? Não é por esse caminho que eu vou entrar. Então hoje a gente está falando de alguém que governa sobre a nossa vida, que enviou o Espírito dele. Ele está sobre mim e sobre você. Nós estamos falando do governo, da autoridade em nome de Jesus. O nome sobre todo nome. Não há outro nome, irmão. Bota aqui para mim, Atos capítulo 4, versículo 12. Eu quero ler esse aqui, ó. Irmão, pode lutar aí, tenta várias coisas, mas é esse texto aqui que vale. Em nenhum outro há. Qual o problema das pessoas? Elas querem sempre levar o problema delas para os outros. Não querem resolver os seus próprios problemas. Quando você conhece Jesus, você para de ficar mendigando a ajuda dos outros e começa a clamar ao Deus do céu, irmão. Levanta a sua voz em oração. Entende? Não terceiriza a sua fé. Não terceiriza o poder de Deus. Clame você a Deus. Ah, pastor, está demais. Eu vou orar com você também, irmão. Mas eu começo a clamar também. Aleluia. Não, eu vou chamar o pastor para orar aqui em casa. Ele tem que orar. Levanta você a sua voz. Você não tem fé? Clame ao Senhor. Declare uma palavra com autoridade. Fala assim, aqui nessa casa, eu não aceito mais demônio, não aceito mais espírito maligno, não aceito mais discórdia, não aceito. A minha casa pertence a Jesus. Faça uma declaração como essa. Tu vai ver os demônios saindo pela janela. Eles pulam fora. Não fica ninguém. Fica, irmão.
Ele sai fora e ele fica do lado de fora assim, ó. Eu saí, que ela falou o nome que é sobre todo nome, porque em nenhum outro há. Obrigado, irmã. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser. Estamos falando de salvação aqui. Eu, nesse culto, posso orar e expulsar o demônio de 3, 4 pessoas aqui, sem problema nenhum. O problema é que ele sai e fica ali fora. Vamos ver agora qual vai ser o comportamento. Porque se abrir uma brecha, eu volto. Por isso tem gente que vai para a igreja e manifesta toda hora, já viu? Tem crente. Eu peço a Deus, Senhor, eu não quero que tenha esse negócio de manifestação aqui nessa igreja. Não quero. Eu não gostaria de estar na pele daquela pessoa, sabe? Não gostaria. Ninguém gostaria de passar por isso. Alguém aqui? Não, né, irmão? Então, Deus tem o melhor para cada um de nós. O plano de Deus, os pensamentos de Deus, é de quê? De paz e não de mal. No final do versículo ele fala assim, ó, para vos dar o fim que você deseja. Qual é o fim que você deseja? Não é? Eu estava conversando com a minha esposa da vida do meu pai. O que sabe que ele deixou na terra? Um envelope. A certidão de óbito. Só. Já imaginou a sua vida resumir a um envelope? Então, minha pergunta para finalizar aqui é: o que você tem deixado para a tua casa, para a tua família, para os teus parentes? Para nós, se você partir antes de mim, a gente vai lembrar de você como? Como uma pessoa que só vivia chorando, só vivia sofrendo, ou de alguém que reagiu, tomou uma decisão, recebeu Jesus na sua vida, avançou, pregou, fez o que tinha que fazer e viveu uma vida com plenitude. Porque o texto está falando aqui, ó, que toda plenitude habitava em Jesus. O que é plenitude? Uma vida que não faltava nada. Está entendendo? Plenitude. Você viu? Você conversa com a pessoa, como é que você está? Estou pleno. Não falta nada. E é isso que Deus quer para mim e para você. Quem recebe isso aí? Ele tem um plano para você, irmão. O plano dele é melhor que o seu. O sonho que Deus tem é maior, é melhor. O objetivo, o propósito de Deus para a sua vida é abandona teu sonho, abandona teu propósito. Vai para o propósito de Deus que é melhor. Caminha com Jesus. Ele está aqui hoje, de braços abertos, querendo que você abra o seu coração. E se você abrir o seu coração, permitindo que Jesus possa entrar, ele entrará e vai fazer morada na sua vida. Deixa Jesus te conduzir. Deixa o Espírito Santo te mover, para que você possa experimentar. Ninguém vai te contar maravilha. Você vai viver ela. Você vai viver milagre. Porque milagre não se conta, se vive. Eu quero contar um testemunho, quero contar um milagre. Conta aí, tudo bem. O melhor do milagre é viver ele. É ou não é verdade? Qual é o maior testemunho? É que você permaneceu. O maior testemunho é que você foi até o final. Foi até o final. E a Bíblia declara: ao que vencer, receberá o quê? A coroa da vida. Perdedor vai ganhar? Pessoa desanimada, para baixo, ombro caído, vai ganhar a coroa da vida? Então, irmão, tem uma palavra que diz assim, ó: seja forte e corajoso. Não temas, nem desanimes, porque o teu Deus vai na tua frente. Se você colocar Deus na frente da sua vida, você vai levantar a sua cabeça, você vai ficar firme. Entendeu? Seja forte, seja corajoso. Ser forte e corajoso não é dizer assim: ai, Senhor, me faz forte e corajoso. Ele vai te dar um monte de problema para você ser forte e corajoso. É a hora de você... agora é a hora. Você forte, você corajoso. Eu estou pregando assim dessa forma, parece que é fácil. Não é não, irmão. Você está diante de uma dificuldade, é a hora de você dizer: eu sou forte, eu sou corajoso. Estou doido para correr de medo. Mas a palavra que garante para mim ser, melhor ser do que ter. Amém? Quem recebe essa palavra nessa noite? Quem está pronto pode dizer: eu sou forte, eu sou corajoso, Deus vai na minha frente.
o general dos generais, o Senhor dos exércitos. Por isso, eu hoje digo, eu sou mais que vencedor. Não, eu falo com fé, eu sou mais que vencedor. Tem que dar forte, igual exército. E o soldado na guerra tem que ser vibrante. Vamos lá? Fica de pé aí. Quando falar eu sou mais que vencedor, você tem que fechar os pulsos e falar assim, ó. O teu cérebro precisa entender que isso é verdade. Austin inteiro vai ouvir agora. 1, 2, 3, e...